Olá pessoal, tudo bom? Então aqui mais uma videoaula da nossa matéria de mecânica dos solos e fundações e eu repassei, criei aqui esse material de apoio para que vocês possam ficar exercitando, revendo os assuntos que já tratamos em sala de aula e ressalto novamente, vocês não precisam ainda se preocupar nessa fase com os cálculos que nós apresentamos, aquela ali foi para apresentar conceitos que veremos. A partir do momento que fecharmos o nosso backlog, fecharmos o nosso cronograma de entregas e as entregas, aí sim vai ter voltam os procedimentos, né, mais específicos da matéria, e aí vamos fazer com casos reais, dentro do nosso projeto que nós escolhemos, né, da edificação, do seu solo, do terreno escolhido, aí sim vamos voltar com os ensaios, fazendo os cálculos, mas de uma maneira diferente, a partir de um projeto, e não simplesmente derramando matéria em vocês. E aí vocês vão ver que a coisa é bem tranquila, vai ter maior rendimento, e o processo de gestão ágil fica para a vida toda, para vocês terem um desempenho diferenciado no mercado de trabalho, tá ok? Um abraço, até já! Olá pessoal, então vamos dar andamento ao nosso curso de Mecânica dos Solos e Fundações a partir de um projeto que é a nossa estratégia de desenvolvimento. Eu sei que bem diferente do que vocês conhecem, onde se vai dando matéria, assunto, e vai se aprendendo a fazer cálculo e algumas técnicas, mas não tem um ponto como foco, né? Não tem um problema claro no começo a ser resolvido. Nós temos um problema a ser resolvido, que são recálculos de fundação, danos a estruturas, a partir dos nossos conhecimentos de mecânica dos solos, certo? Então vamos lá. Para isso, para nós podermos conduzir da maneira mais eficaz e eficiente esse nosso curso a partir de projeto, que é a maneira que nós acreditamos de melhor aproveitamento para os alunos ou para os profissionais também, nós usamos uma estrutura de gestão ágil com Scrum. Gestão ágil de projetos com Scrum, ok? Só repassando, no módulo anterior vimos como fazer o caso do projeto, a declaração de visão do projeto. Também vimos a parte de um backlog priorizado. Hoje atuaremos com mais clareza no assunto de cronograma, né? Qual é o papel do cronograma e por que definimos o cronograma antes das próprias atividades em si, porque dadas as datas é extremamente importante que nós saibamos dimensionar a nossa equipe, o nosso trabalho, a complexidade e os itens que serão feitos para não atrasar as entregas, nós não termos o risco de abraçar o mundo com as pernas, de querer abraçar o mundo com as pernas, e é dessa forma que a gente conduz projeto com mais precisão, com mais objetividade, está certo? Então, além disso, veremos ainda com maiores detalhes as histórias de usuário. Hoje ainda não veremos como fazer a estimativa de dificuldade e o compromisso, mas será na próxima videoaula. Veremos também critérios de aceitação, que é a fase das histórias do usuário, que a história do usuário em si nós entendemos a cabeça do cliente, e no critério de aceitação medimos e criamos um indicador para saber a qualidade daquilo que vamos produzir e se estamos entregando com a qualidade prometida. Fecharemos com a ideia do backlog do sprint, isso vai ficar muito claro hoje, e nessa mesma próxima videoaula, na seguinte, veremos ali como fazer a lista de tarefas com esforços estimados e o critério de pronto. Tá ótimo? Vamos lá. Sim, vimos também como fazer um backlog priorizado, né? Tem que ter, deveria ter, poderia ter e não terá. Como meu tempo é escasso, meus recursos são escassos, nós temos prazos para atender, não podemos usar todos os conhecimentos, todas as soluções em nenhum projeto. Então nós temos que saber quais são as propriedades mais cruciais, e nesse raciocínio é aquele que nós falamos em sala de aula. Sempre tentar compreender que 20% das propriedades que eu ofereço, do valor, né, proposto, 20% das propriedades costumam responder por 80% do valor do meu projeto para o meu cliente. Então, se eu descobrir, se eu conseguir perceber quais são as propriedades-chave, as propriedades fundamentais, eu já atendi em torno de 80% do meu cliente. O tempo que eu for conseguindo sobrar, e à medida que os trabalhos nos sprints, na estrutura Scrum vão se desenvolvendo, e
percebermos a possibilidade de acrescentar mais itens do deveria ter ou do que poderia ter, a gente vai colocando. Mas o principal é cumprir os prazos e atender 80% do valor para o cliente. Então, definimos previamente o cronograma, o dia das entregas. Olha, tais dias serão essas entregas. A partir dessas datas conhecidas, conhecendo o tamanho da nossa equipe, a dificuldade do que vai ser, estimando, né, a dificuldade do que vai ser feito, isso é como já falei, no próximo módulo, na próxima videoaula veremos isso com mais um pouco de detalhe. Nós podemos fazer um passo seguinte, que é dividir o nosso backlog em backlogs de sprints. Como isso se dá? Da seguinte forma, no nosso curso de Mecânica dos Solos e Fundações, nós já vimos alguns capítulos, como nós falamos em sala de aula, explicamos, e a partir desses capítulos, que já foram a origem e natureza dos solos, o estado do solo e a classificação dos solos, isso antes de começarmos o processo de videoaulas, tá? Essas foram aulas todas presenciais. A partir desses tópicos, o que nós pedimos a vocês? Que a partir disso e desse backlog à esquerda, priorizado já, né, na ordem do que tem que ter, isso que nós temos aqui já é o backlog tem que ter, e não o total. Já fizemos uma triagem e estamos aqui à esquerda, nessa listagem, com o tem que ter. Então, eu vou colocar nesse meu tem que ter a origem e natureza dos solos, o estado do solo e a classificação dos solos, os tópicos, os temas que me interessam para o nosso projeto. Qual é o nosso projeto? Identificar um solo, se os solos onde da construção, da edificação tem condições ou tinha condições de receber o prédio, ou se nós estamos com outro solo numa outra área, prevendo um prédio novo, se esse solo tem condições para que não aconteça o recalque, movimentação de solo, as infiltrações, os problemas de drenagem, né, as trincas e fissuras nas paredes e todos os inconvenientes percebidos dentro do nosso escopo da matéria. Então, feito isso, nós criamos entregas. Entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrega 4, entrega 5, entrega 6, conforme a estratégia montada. Tá? Então, essa subdivisão são os backlogs dos sprints. Cada sprint vai ser uma entrega que nós faremos, né, desse todo backlog priorizado apresentado. Só que isso não é simples, não é uma simples divisão. Eu tenho que criar um conceito de mínimo produto viável. A cada entrega eu tenho que ter um nexo, ela tem que ter um produto de valor. Cada entrega é necessário que ela produza valor para o meu cliente dentro daquele conceito que nós falamos. Qual? Que 20% das propriedades, 20% do que eu entrego para os meus clientes, responde com pelos 80% da expectativa de valor deles. Tá? O que é um MVP? Nessa ilustração, percebemos o conceito de entregas. É como a gente sempre trabalha dentro da gestão ágil. Eu queria um cortador de grama e eu não posso gastar todos os meus recursos, tempo, para fazer o MVP 8 aqui, que é um motorizado, com um banco confortável, velocidade, alta produtividade. É mais caro, envolve um conhecimento tecnológico mais apurado, uma logística. E se eu me concentrar meu projeto nisso, ou em qualquer outro MVP 7, MVP 6, o risco de eu não conseguir cumprir os prazos ou conseguir terminar o projeto com o orçamento que eu tenho é muito alto. E meu cliente fica muito tempo sem perceber valor, sem receber algo. Então, o que a gestão ágil pensa? Bom, eu vou entendendo o conceito de cortar grama a partir de uma tesoura, depois de um cortador com nylon, depois de um outro mais mecanizado com rodas, que vão me facilitar o manuseio, diminuir o peso aos meus braços. Depois eu ponho 4 rodas para poder botar um cortador mais potente. E em cada entrega eu vou melhorando a entrega anterior. E meu cliente vai recebendo o tempo todo um valor, algo que compense o investimento, a espera dele, investimento financeiro e tudo mais. Então, o que é um MVP? O MVP é um produto mínimo. Exige poucos recursos e pouco esforço. Isso é, quando nós falamos, uma diminuição do risco. Eu preciso reduzir o risco do meu projeto, de entregar no final um relatório e ter uma nota muito baixa. Se eu vou entregando por partes, eu vou aprendendo, nesse nosso processo de gestão ágil, fundamental, a equipe ir aprendendo além de entregar valor. Então, o time aprende a trabalhar em equipe, o time aprende a se conhecer, o time aprende a se autogerenciar, o time aprende o conceito, aprende algo novo, enquanto vai entregando o valor, enquanto vai entregando o produto, enquanto vai entregando o relatório, a partir
dos conhecimentos que vão sendo apresentados a cada aula. Então, poucos recursos, pouco esforço. O MVP também serve para validar ideias e hipóteses, ou seja, primeiras ideias que eu estou tendo de solução, primeiras hipóteses de satisfação. Eu começo a fazer pequenos testes e vejo se isso está tendo feedback positivo, no nosso caso, do professor, mas isso seria do meu contratante, do administrador, do responsável técnico e tudo mais. E também serve como um pontapé inicial para um novo projeto. Então, cada projeto começa um MVP, para nós, então o MVP1 é o pontapé inicial do nosso projeto. Ok? Então, a cada intervenção, o MVP do seu projeto fica mais robusto e consistente. Essa que é a ideia da gestão ágil de projetos dentro do ensino. Então, nesse nosso curso, considerando Scrum no ensino, nós estamos sempre querendo criar produtos cada vez mais robustos e consistentes, com um constante conhecimento crescente em competências do aluno, do profissional, para que ele não somente melhore as suas entregas, mas também ganhe novas competências. Certo? E para isso, a cada entrega, nós fazemos um ciclo virtuoso. Qual é o ciclo virtuoso? Eu faço, meço, aprendo. 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 O que é esse faço, meço, aprendo? Faço algo, eu entrego para o meu cliente ou para o professor avaliar, ele dá um feedback, devolve e você aprende com aquilo que você fez. Muda o jeito de trabalhar em equipe, muda a concepção, muda as hipóteses que você fez, ou eventualmente pode também mudar as próprias ideias iniciais, tá certo? E vai se criando um ciclo virtuoso de aprendizado. Então, cada entrega é um ciclo faço, meço, aprendo. E para isso, como nós falamos, eu tenho que refinar o entendimento do meu projeto. Como eu refino o entendimento do meu projeto? Na gestão ágil por histórias de usuário. Essas histórias de usuários me fazem entrar na cabeça do cliente. Quero ver se aquele a quem eu quero propor valor com o meu projeto, se ele vai entender. Então, nós fazemos várias histórias de usuários. As histórias de usuários são para atender as propriedades do meu backlog, tá? E eu tenho que medir essas histórias de usuário. Depois, como nós faremos isso? Através dos critérios de aceitação. Já veremos isso em seguida. Então, no nosso curso de Mecânica dos Solos e Fundações, como exemplo de histórias de usuário. Uma história A, como diretor, quero uma escola com estrutura sem recalque nas fundações, para não expor os alunos a riscos desnecessários. Como um aluno, quero uma escola sem trincas e fissuras, para poder me sentir em segurança e ter melhor rendimento de aula. Olha só, começo a ter foco no meu projeto, não vou fazendo um projeto mais focado na minha tecnologia, no ferramental que eu tenho, mas eu estou tentando entender qual é o valor que eu estou propondo àquelas pessoas que esperam o meu projeto, tá bom? E para avaliar a qualidade das minhas entregas, para saber se o que eu estou entregando tem qualidade e posso aceitá-lo como entregue, trabalhamos com os critérios de aceitação. Então, os critérios de aceitação visam garantir que o projeto funcione de acordo com o que foi pretendido. Cada uma dessas histórias sempre está associada a um conjunto de critérios de aceitação. Então, nós vamos ver em seguida, cada história do usuário vai ter alguns critérios de aceitação que vão definir a qualidade dessas minhas entregas, para elas poderem ser aceitas ou não. Eles são o direcionamento do que é necessário desenvolver para que o dono do produto, que é um membro da equipe, de preferência do time, que entende a cabeça do cliente, um membro do time que são os olhos e os ouvidos do cliente no time, para evitar que o time perca o foco e acabe desenvolvendo algo da própria cabeça do time, imaginando que não está atendendo ao cliente, né? Então, para que esse desenvolvimento seja aceito pelo dono do produto como entregue. E esses testes deixam mais claro a todos o detalhamento da história de usuário. Então, esse dono do produto aqui nós falaremos mais detalhadamente em outra oportunidade, né, na próxima videoaula. E vamos agora dar exemplos. Tá? Então, eu tenho aqui as histórias de usuário, que já citei aqui, acho que nós fizemos, e vamos criar alguns critérios de aceitação como exemplo. Mas eu preciso que, como exercício, sejam apresentados mais critérios, mais criativos do que os meus por vocês. Tá bom?
dentro do projeto que vocês estabeleceram em aula, da visão do caso do negócio que vocês escolheram e da visão de projeto que vocês escolheram, né? O caso do projeto e a visão do projeto que vocês me propuseram. Agora nós vamos então criar as histórias do usuário, eu dei alguns exemplos apenas, e os critérios de aceitação. Então, exemplo dessa aqui, como diretor, quero uma escola com estrutura sem recalques nas fundações para não expor os nossos alunos a riscos desnecessários. Exemplo de critérios de aceitação. Critério 1. Verificar se as fundações são um tipo adequado para o tipo de estrutura do prédio. Verificar se as dimensões dessas fundações atendem às cargas aplicadas pela estrutura sobre o solo. Verificar se há trincas e rachaduras decorrentes de recalques das fundações. Então, na hora que forem entregues essa parte do projeto, esse sprint, vamos ver, ele verificou o 1, ele verificou o 2, ele verificou o 3, nessa história do usuário, nesse critério, verificou. Qual era a fundação? Recalque das fundações. Então, no backlog, no item propriedade, né, recalque das fundações, e detalhado nessa história, né? Por exemplo, está aqui os critérios de aceitação. Para outra história, como um aluno, quero uma escola sem trincas e fissuras para poder me sentir em segurança e ter melhor rendimento em aula. Por exemplo, exemplos de critérios de aceitação, que são, digamos, uma garantia da qualidade. Nós vamos ter verificar se o solo na área analisada tem resistência admissível suficiente para suportar os esforços aplicados pelas fundações. Olha só. Verificar se a classificação do solo na área analisada lhe põe como adequado para acolher a estrutura proposta. Critério 3. Verificar se o solo na área analisada é argiloso ou orgânico. E se é argiloso, seu grau de atividade. Entenderam? Então, quando eu defino isso, eu estou estabelecendo qual a qualidade do trabalho que eu quero entregar. Isso é extraordinário. Observem que isso é bem diferente do outro jeito de se trabalhar em sala de aula. Né? Aqui a gente tem um foco, tem um projeto e vai gerenciando o projeto e gerenciando a qualidade das entregas a cada passo, a cada sprint. E só para fechar e relembrar, a revisão do backlog. O que é o backlog? É um organismo vivo. À medida que nós formos dando as aulas, o conteúdo, vocês devem atualizar o backlog e ir melhorando. Não precisam fazer isso agora, porque vocês, estão aprendendo. A gestão ágil de projetos com Scrum é para o time aprender, além de entregar um produto muito melhor do que o tradicional. Deve ser incrementado e melhorado conforme andam os trabalhos. À medida que as aulas seguem, por favor, atualizem seu backlog, seus sprints de backlog, conforme os prazos que vão serem dados. Atualizando como? Revendo alguma coisa dos tópicos já colocados, melhorando, e colocando algo que esqueceu e tirando outros que perceberam que era menos importante, e com os assuntos novos que vamos trabalhar nas aulas presenciais, e acrescentando e criando os novos backlogs de sprint. Tá ok? Um abraço, até a próxima videoaula.